Complementação, 6 de julho, nono ano, Geografia. Vídeo de orientação para a resolução do material de complementação da SME. Professora Mônica, Escola José Piquet Carneiro. Muito bem, nono ano. O material desta semana vem fazendo uma revisão do primeiro bimestre. Então, nós vamos começar com a Europa. Visualizando esse mapa político do continente europeu, nós podemos observar, né, que o continente europeu é formado por muitos países. A configuração do continente ele é bastante recortado, ok? Então, esses são os países que compõem a Europa. Muito bem, a Europa é um dos 6 continentes do mundo, sendo em extensão territorial o segundo menor. O continente é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Mar Cáspio. A Europa é também conhecida como o Velho Mundo e considerada o berço da cultura ocidental. Muito bem. Graças à expansão marítima e comercial, né, vários países da Europa tornaram-se potências, avançando sobre outros territórios do mundo e ampliando sua área de domínio, ok? Quando a Europa impõe seu domínio pelo mundo, por meio do processo de colonização, a gente verifica a visão eurocêntrica, ou seja, a cultura europeia passa a ser considerada superior às demais culturas. A Europa limita-se territorialmente. Então, vamos ver os limites da Europa, com a Ásia, a leste, sendo considerada, então, um prolongamento da massa continental do continente asiático. Então, se a gente olhar para o mapa, a gente vai perceber, parece, né, que é um continente só. Mas, na verdade, Europa e Ásia são continentes distintos. Geologicamente, formam uma única massa continental, que é chamado de Eurásia. Os 2 continentes são separados pela cordilheira chamada Montes Urais. Então, os Montes Urais é o limite, né, que separa o continente europeu do continente asiático. Devido ao seu contorno bastante irregular, como a gente pôde observar no mapa, o continente europeu apresenta, além de várias penínsulas e ilhas, muitos países com costa litorânea. Então, o litoral da Europa ele é bastante recortado, né? Até difícil de você reproduzir o mapa da Europa. Outras informações sobre o continente europeu. Na Europa são faladas cerca de 60 idiomas. Em alguns países são faladas mais de uma língua. Por exemplo, na França. A Europa é formada de 50 países, como vocês puderam observar no mapa, e alguns territórios dependentes. O maior país é a Rússia e o menor país é o Vaticano. Muito bem. Na página 12, tem um exercício que é com vocês. Ao lado apresenta-se uma bandeira de um país europeu, né? O desafio é você conseguir descobrir, pela informação da bandeira, pelo quadro que fala sobre a extensão territorial, sobre a capital desse país, os indicadores econômicos e sociais, você vai descobrir, na número 1, de que país europeu estamos falando. É fácil, é só você ter uma observaçãozinha mais detalhada. Número 2, o que você sabe sobre esse país? Então, você vai registrar as informações que você tem sobre esse país europeu. Na página 13, continua as atividades, falando de um desafio de montar um roteiro, montar, na verdade, um roteiro de viagem para a Europa. Então, você já experimentou viajar sem sair de casa? É o que mais nós estamos fazendo nesse período de quarentena. Podemos viajar ouvindo uma música, eu faço isso bastante.
lendo um livro e principalmente estudando geografia. Como você viaja estudando geografia? O seu desafio agora será criar o seu próprio roteiro de viagem para a Europa. Toda vez que a gente vai viajar, seja para qualquer lugar, a gente monta um roteiro, que é o que a gente pretende fazer naquele lugar a qual nós estamos indo. Então, você vai montar um roteiro de viagem, tá? Ao lado tem os passo a passo para você montar esse roteiro. Primeiro, o país de destino. Você vai escolher o país europeu a qual você deseja viajar. O motivo pelo qual gostaria de conhecer esse país. Por qual motivo? Né? Observe o mapa da Europa e escolha um país para você conhecer. Segundo, objetivo de viagem. Você vai a passeio, você vai para conhecer a cultura do país, você vai para aprender o idioma daquele lugar. Qual é o teu objetivo ao realizar essa viagem? E terceiro, melhor época para viajar. Pense nas atividades que gostaria de fazer e confira como estará o tempo no local de destino no período em que pretende viajar. Isso é muito importante, mesmo porque a Europa está localizada no hemisfério norte. Nós estamos localizados no hemisfério sul. Então, né, as estações do ano nesses dois hemisférios são diferentes. Então, é importante a gente saber isso, tá? Para você saber mais ou menos as condições climáticas que você vai encontrar naquele país. Então, você vai estudar o clima do país do destino. Então, façam esse roteiro, boa viagem. Espero que vocês gostem. Aqui tem um mapa político da Europa, né, que você pode ver aí os vários países, né, que você pode escolher. E você também pode acessar esse mapa na página 43 do Atlas do IBGE. Basta você colocar esse link aí, tá? E você vai descobrir, né, esse mapa melhor visualizado. Então, nono ano, a gente fica por aqui. Eu espero que esse material venha ajudá-los a compreender, né, mais essa matéria, essa revisão que estamos fazendo. Fiquem em casa, né? Se forem sair, tomem os devidos cuidados e até a próxima aula.